Nesse vídeo eu vou explicar como funciona o gráfico STEAM no Matplotlib. Então, começando aqui com um exemplo bem simples, basicamente o que temos aqui é a importação da biblioteca do Matplotlib. Depois nós temos aqui as coordenadas dos dados. Então temos aqui as coordenadas x e y do nosso gráfico. Ele é bem parecido com um gráfico scatterplot, só que tem uma linha que conecta todos os pontos. A gente já vai ver isso. Nós temos aqui a declaração dos objetos da figura e do eixo do nosso gráfico. E na linha 9 nós temos aqui a chamada do nosso gráfico STEAM. Vejam aqui que tem 3 parâmetros nesse gráfico. O parâmetro x, que é a posição dos pontos no eixo x, e a variável y, que é a posição dos valores dos dados no eixo y. E o último parâmetro, esse parâmetro bottom, é a nossa linha de referência vermelha que aparece no gráfico. Eu passei mais um parâmetro aqui no eixo para colocar a grade nos 2 eixos do gráfico. E por fim nós chamamos aqui o PLT Show, que vai exibir o gráfico na nossa tela. Então, rodando aqui o exemplo 1, nós vemos aqui que os pontos das coordenadas x e y estão desenhadas nos locais que foram designados para elas, e que temos aqui uma linha vermelha, que é a linha vermelha do STEAM, que a gente setou para a altura do eixo y como 2. A gente pode mudar essa altura, por exemplo, para 4. Então vamos fazer isso só para exemplificar. E aqui está, a gente alterou a altura da linha STEAM para a altura 4 do nosso gráfico. Um exemplo interessante da utilização desse tipo de gráfico seria como, por exemplo, a média das notas de uma classe na escola. Então aqui eu criei algumas coisas nesse exemplo 2, como, por exemplo, aqui essa função que recebe como parâmetro as notas dos alunos, que seria basicamente os valores y no nosso exemplo anterior. Cria-se uma variável chamada soma das notas e é feita uma interação nessas notas, somando elas na variável soma das notas. E no fim a gente tira a média dessas notas, que são passadas para a variável média da sala, como retorno da função classroom_average. Então nós temos aqui os valores dos x dos nossos pontos, os valores dos y, e nós temos a média, que seria aquela linha vermelha STEAM, nesse caso. Eu também estou printando o valor da média da sala, para a gente poder saber qual que é. Chamamos aqui novamente os objetos figura e eixo, e criamos o nosso gráfico STEAM, onde x é o aluno, y são as notas, e o valor bottom é a média da sala. Eu também coloquei uma grade para o nosso gráfico, no eixo x e y, e arrumei um pouco a escala do gráfico para poder ficar mais fácil de visualizar aqui na tela. Então está aqui o nosso gráfico, é um exemplo de utilização que pode ser usado em escolas e faculdades, e também exemplifica um pouco do uso desse tipo de gráfico. Agora, esse gráfico parece muito com um gráfico que é usado em estatística para regressão linear. Só que o gráfico STEAM, da forma como está aqui, não permite a gente fazer uma linha vermelha na diagonal. Então eu criei um exemplo aqui, que é um exemplo que a gente consegue criar um gráfico do tipo STEAM, só que com o eixo bottom na diagonal. Então aqui nós temos aqui os valores dos dados x, o y. Aqui para o bottom line, que eu mantive o nome da variável como bottom line, eu estou usando os valores do x como um array do NumPy e aplicando uma função a ela, uma função linear, que seria esse 0.5x mais 1, que a gente já vai ver em ação aqui no gráfico. Chamamos aqui os objetos figura e eixo, e aqui na linha 13 nós plotamos um gráfico normal, que seria um gráfico plot, com a linha pontilhada vermelha, e eu também adicionei um label para essa linha vermelha, que representa essa linha que eu estou desenhando na tela como y igual a
0,5x mais 1. Para a gente ter aquelas linhas na vertical, como a gente tinha no gráfico Steam, a gente precisa recriar cada uma dessas linhas individualmente. E para isso, eu estou usando aqui o tipo de gráfico V-Lines, que seria Vertical Lines. Esse gráfico, como vocês podem ver aqui na linha 16, é basicamente um zip das variáveis x, y e bottom line, onde cada conjunto de x, y e b, que eu estou chamando aqui que seria o bottom line, representam uma linha no nosso gráfico. Uma linha, eu digo uma linha na vertical, como exemplo que eu já vou mostrar aqui. Em seguida, como aqui na linha 20, eu desenho os pontos que aparecem no gráfico Steam, só que individualmente usando o gráfico Scatter, que é basicamente plotar um gráfico Scatter com as variáveis x e y. Aqui na linha 23, a gente adiciona a legenda da linha 13 no gráfico, e eu também adicionei um grid para a gente conseguir ver melhor os valores no eixo x e y. E ajustei um pouco a escala do gráfico para a gente poder ver melhor. Então aqui está o gráfico que eu estava explicando, e a gente pode ver que esse gráfico é um conjunto de 3 tipos de gráficos. Um gráfico plot, que é essa linha pontilhada vermelha, um gráfico scatter, que são os pontos do nosso gráfico, e também um gráfico V-Lines, que são essas linhas verticais que a gente vê aqui no gráfico. Aqui, nesse exemplo, a matemática não está certinha, mas aqui você poderia usar basicamente para representar a dispersão de uma regressão linear em um gráfico scatter. Esse é um exemplo bem útil que você pode utilizar aí no dia a dia. Bom, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixem o seu joinha. E se quiserem ver mais vídeos como esse, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até mais.